Oi, eu tava aqui pensando com os meus botões. Sabe que eu já aprendi bastante coisa sobre leitura e interpretação do desenho técnico-mecânico. Cortes, vistas, projeções. Mas hoje me pintou uma dúvida. Pensa comigo. Imagina se eu tiver que representar esta máquina aqui num desenho técnico. É lógico, se eu quiser desenhar ela inteirinha com as medidas que ela tem na realidade, vai ser impossível que ela caiba dentro de um papel. Bom, eu vou ter que fazer um desenho reduzido. Mas a pergunta é, quantas vezes eu vou ter que reduzir as medidas do desenho técnico desta máquina para que ela caiba dentro do papel? E outra, se uma pessoa, ou um técnico, por exemplo, observar o desenho que eu fiz, como ele vai saber quantas vezes o desenho técnico foi reduzido? Você não sabe? Não tem a menor ideia? Você está que nem eu, mas não se preocupa não, que este é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos aprender o que é representação em escala, como indicar a escala num desenho técnico e os vários tipos de escalas recomendadas. E também como fazer a cotagem de ângulos em diferentes escalas. Bom, quando a gente tem alguma dúvida, a gente procura ajuda. Isso significa procurar o Silva. E você não saia daí, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Ô, Silva! Oi, Tito. Tudo bem? Eu conheço essa sua cara, hein? Se você tá achando que eu tô com cara de dúvida, você acertou em cheio. O que tá pegando? Vai. Eu tava olhando esse desenho aqui, ó. Dá uma olhada, no lado direito aqui tem uma inscrição. Ó, tem essas letras aqui e esses números. O que isso significa? Já estava na hora mesmo de você aprender alguma coisa sobre escalas. Você não vai me dizer que ESC é abreviatura de escala. É isso aí. Escala. Escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. Já sei. Isso dá indicação de quanto a peça representada no desenho foi reduzida. Exatamente. Esse garoto vai longe. Bom, e esses números aqui? O que significam? Esse número significa justamente a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. Tamanho real significa a grandeza que as coisas têm na realidade. Existem certas coisas que podem ser representadas em tamanho real. Dá só uma olhada aqui. Objetos como esse parafuso e essa chave podem muito bem ser representados num desenho com o tamanho que eles têm na realidade. Mas existem objetos que não podem ser representados em seu tamanho real, porque são muito grandes para caber numa folha de papel, ou são tão pequenos que, se os reproduzíssemos em tamanho real, seria impossível analisar os seus detalhes. Para resolver esse problema, é preciso reduzir ou ampliar as representações desses objetos. E é aqui que entra a representação em escala. Com a escala, é possível representar no papel objetos de qualquer tamanho real. No caso de um objeto ser desenhado em tamanho real, as suas medidas lineares serão mantidas. No caso de ampliação ou redução, as suas medidas lineares serão aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. E nos três casos, as formas dos objetos serão mantidas. Seria melhor se a gente mostrasse isso na prática, né? Também acho. Olha só. Imagine que este quadrado, que vamos chamar de figura A, represente a vista frontal de um cubo. Como é um quadrado, obviamente tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos, certo? Vamos imaginar também que cada lado A mede 2U, ou 2 unidades de medida. Agora imagine um outro quadrado, que vamos chamar de B. Só que cada lado de B é uma vez menor que cada lado correspondente de A. Então se pode dizer que as medidas dos lados de B foram reduzidas proporcionalmente em relação às medidas dos lados do quadrado A. Imagine mais um quadrado. Agora vamos chamar quadrado C. Cada lado de C é 2 vezes maior que cada lado correspondente de A. Então eles foram aumentados proporcionalmente em relação aos lados do quadrado A. Como a figura A foi desenhada de acordo com as medidas reais do cubo, dizemos que este desenho está em escala natural. Já a figura B representa a vista frontal do cubo desenhada em escala de redução. E a figura C representa a vista frontal do cubo em escala de ampliação.
Portanto, como você vê, existem 3 tipos de escala. Quer dizer, então, que existe a escala natural, a escala de redução e a de ampliação. Isso está super claro. Mas eu ainda não entendi bem este número aqui, ó. O que significam esses 2 números 1 separados por 2 pontos? Significa que esse desenho está numa escala natural. Mas por quê? É muito fácil. Dá uma olhada aqui. Bom, você já sabe que ESC é a abreviatura de escala. Depois vão aparecer sempre 2 numerais separados pelos 2 pontos. Esses numerais mostram a relação entre as medidas do objeto e as medidas lineares representadas no desenho. Na indicação da escala natural, os 2 numerais são sempre iguais. Mas é claro, pois o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. Agora está ficando muito mais claro. É escala 1 igual a 1. Só que não se fala 1 igual a 1. O modo certo de ler é 1 por 1, escala de 1 por 1. Preste atenção, porque sempre que você encontrar um desenho que está em escala 1 por 1, significa que ele está em escala natural. Ou seja, o tamanho do desenho é igual ao tamanho do objeto representado. Mas o que é que você não está entendendo nesse desenho, Caio? Me parece que está tudo muito claro. Não é no desenho, Ananias. É nessa inscrição aqui embaixo, olha. Eu vejo essa inscrição em vários desenhos, mas não sei o que significa. Olha, isso aqui é muito fácil. Essa é a indicação da escala que foi utilizada nesse desenho técnico. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Escala 1 por 20. Isso significa que esse desenho foi reduzido na relação 1 por 20. Ou seja, as medidas desse desenho são 20 vezes menores que as medidas correspondentes da peça real. Que legal, Ananias. Olha, essa eu não sabia, hein? Agora dá pra gente precisar exatamente o quanto a peça foi reduzida no desenho. Isso mesmo. E é por isso que essa é chamada escala de redução. Na escala de redução, o numeral que fica à direita do sinal de 2 pontos vai ser sempre maior que 1. Tá legal. Mas e se for ao contrário? Por exemplo, o objeto real for menor que o desenho? Isso acontece quando um objeto é muito pequeno e é necessário analisar todos os seus detalhes. Então, a gente faz um desenho técnico em escala de ampliação. Eu tenho um desenho aqui. Peraí. Tá aqui, ó. É o desenho de uma agulha de injeção. É um objeto muito pequeno para ser representado em tamanho real. Tá vendo? Olha a escala embaixo do desenho. Reparou que agora o numeral à esquerda dos 2 pontos é maior que o numeral à direita? É mesmo, 2 por 1. Então, isso significa que as dimensões do desenho são 2 vezes maiores que as dimensões correspondentes da agulha, não é? Exatamente. Nas escalas de ampliação, o numeral da esquerda é sempre maior do que 1 e o numeral da direita será sempre 1. Agora eu tô entendendo bem essa questão de escala natural, escala de redução, escala de ampliação. É só prestar atenção nos numerais. E depois, com a prática, bater o olho e você já sabe que tipo de escala é e quantas vezes o desenho foi reduzido ou ampliado. E pelo que eu tô vendo, esse desenho aqui é bem rigoroso. Rigoroso é exatamente este o termo. O desenho técnico que serve para a execução de uma peça é chamado desenho técnico rigoroso. Também é conhecido como desenho técnico definitivo. E ele é feito com instrumentos como o compasso, a régua, o esquadro e até mesmo por computador. Mas antes de fazer o desenho técnico rigoroso, é feito um esboço cotado, quase sempre à mão livre. Assim. Esse desenho cotado vai servir de base para o desenho rigoroso. Ele contém todas as cotas da peça bem definidas e legíveis, mantendo a forma da peça e as proporções aproximadas das medidas, como no caso desse esboço de uma bucha. Repare que no esboço cotado, as medidas do objeto não são reproduzidas com exatidão. Já no desenho técnico rigoroso, existe a preocupação com o tamanho exato da representação. O desenho técnico rigoroso deve ser feito em escala, e a escala deve vir indicada no desenho, como está aqui. Tudo bem, mas tem uma coisa que eu ainda estou em dúvida. Eu já aprendi a ler e a interpretar desenhos técnicos em escala natural, de redução e de ampliação. Agora, eu também sei que as peças podem ser representadas com uma redução de até 1 por 20. Mas será que a escolha das escalas é feita livremente? Boa pergunta. Na verdade, a escolha da escala a ser empregada não é arbitrária. Existem algumas escalas que são recomendadas pela ABNT. Olha só essa tabela aqui. Veja você também. Viu? Olha lá a escala natural. É sempre 1 por 1. Já as escalas de ampliação e de redução possuem outras variações.
Mas se você prestar atenção nas escalas de redução, verá que todas as escalas se baseiam em variações de 1 por 2, 1 por 5 e 1 por 10. A norma técnica que recomenda o uso das escalas é a NBR 8196/1983. Mas, Silva, quando a gente representa um objeto em escala aumentada ou reduzida, eu já sei que as medidas lineares também são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. Mas e os ângulos? Como é que ficam os ângulos? Você quer saber se as dimensões angulares dos objetos ficam inalteradas ou se modificam? É isso mesmo. Pois você tem condições de responder isso você próprio. Pense um pouco. Você não quer me ajudar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Em primeiro lugar, vou imaginar um desenho que tenha um corte com um ângulo de 90 graus. Vou imaginar também que esta figura está representada em escala natural. Muito bem. Agora, vou imaginar um desenho da mesma figura em escala de redução de 1 por 2. Ah, olha lá. As cotas que indicam a medida do ângulo de 90 graus aparecem nos dois desenhos. E, além disso, a abertura do ângulo também não se alterou. Variam apenas os tamanhos lineares dos lados do ângulo, que não influem no valor de sua medida em graus. Então, as dimensões angulares não se modificam. É isso aí. Os ângulos mantêm as mesmas dimensões. Só o que se modifica são as medidas lineares. Exatamente, você matou a charada. Bom, Titão, por hoje chega que a patroa está me esperando para jantar. É, mas eu ainda gostaria de uma boa revisão. Você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é escala. Viu também que existem 3 tipos de escalas: a escala natural, a escala de redução e a escala de ampliação. Além disso, aprendeu também como é feita a cotagem de ângulos num desenho em escala e quais as escalas recomendadas pela ABNT. Agora, eu já sei um montão de coisas sobre escalas. E você também. Mas desenho técnico-mecânico é acima de tudo prática. Por isso, faça os exercícios do seu livro de estudo para ficar bem afiado nesse assunto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.